aspecto que eu estou dando assim um pouquinho diferente para a gente entender um pouco como era que na sociedade de seres nômades, de pessoas que pegam as maletas, né? As suas tendas, bota lá no jumento, bota lá no camelo e sai, né? Caminhando, né? Então essa é uma sociedade assim. E existe uma outra coisa, além da genealogia, que os pais caminhantes, a gente viu ontem, só lembrando aqui, né? Por que ele sai de Ur, vai para Harã, depois vem para Canaã, depois vai para o Egito, né? Nessa corrida, será que é porque ele quer? Será que só é o clima que ajuda isso? Será que é porque não tem água? Será que é porque não tem plantação? Será porque o deserto é seco? Por que será que eles andam? Por que eles são chamados de semi-nômades, né? Porque o nômade, eles vivem caminhando, não tem cidade para parar. Já Abraão, ele parou, saiu de Ur, passou um tempo em Harã, que algumas tradições também chamam Pandarão, né? Então ele passou um tempo lá e viu que não era aquilo. Aí ele vem caminhando. Então eles são chamados de seminômades, mas existe um motivo. Né? Existe também um motivo que a gente vai dizer bom dia, Rafael, né? Isso. Hã? É Rafael mesmo. Francisco. Francisco Rafael, né? Isso. Então, outro motivo que a gente vai ver que não é só um motivo teológico, não é só um motivo geográfico, não é só um motivo natural. Que ele, no caso aqui, essa família, ela vai e vem, né? Ela vem, ela sai lá da Caldeia e vem caminhando, vem para Canaã. De Canaã, ele passa um tempo no Egito, né? Que ele vai dar, lá no filme tem, ele vai dar, não sei se vocês também leram, mas ele vai dar Sara, como ela era muito bonita, e no filme eles fizeram de propósito, né? Você viu que Sara é muito bonita. Aquela atriz é uma atriz muito bonita. Então, o que é que ele faz? Ele vai dizer, para o costume da época, na nota de rodapé da Bíblia de vocês, eles explicam um pouco. Por que que Abraão vai dizer que Sara é irmã dele e não esposa? E no filme ele pega, ele brinca um pouco. Então eles vão descer para o Egito. E posteriormente, os netos de Abraão vão descer de novo para o Egito. O texto fala assim, uma grande fome assolou a região e eles desceram para o Egito. José foi na frente e depois os outros irmãos. Já viram isso? Então, por que será que eles ficam indo e vindo, né? De cidade, de estado? Estado naquela época era mais complicado esse termo, né? Eles vão e vêm, o que é que vocês acham? Por que eles vão, além desses motivos? Alguém já leu aí essa parte do Gênesis? Hein? Por que vocês acham que eles vão e vêm? Qual é o motivo que Abraão e sua família, né? Seu povo, vai e vem de um lugar para outro, não tem. Como é que a gente chama cearense assim bem? Tem uma parte que fala que Abraão abriu muitos postos, né? E aí, não sei se é porque acabava a água lá, ele estava lá, matou. É um motivo, vamos dizer, natural, né? Eu só sei que essa história de descendente, esses dois filhos, acabou dividindo, né? Um ficou de um lado e os outros ficou do outro. Mas daí isso até hoje eu Depois eu te digo. Me lembra. Certo? Eu vejo também que Deus fala a Abraão naquele mundo. Às vezes porque Deus ouve a voz de Deus e ele sai. Mas ele disse lá em Ur, né? Sai da tua terra, que foi o que nós iniciamos no capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e vai para o lugar que eu te mostrar. E foi assim lá no início. Mas será que Deus mandou ele para o Egito? Tem alguma citação aí na Bíblia? Deus vai para o Egito? Ele foi
lidando com a realidade, né? De ser dessa situação aí, para a nossa sobrevivência. Por exemplo, ainda hoje ocorre, eu conheço algumas pessoas que foi do interior, por exemplo, eu tenho uns primos, né? Tem uma prima, por exemplo, que está dentro do meu exemplo. É do interior do Vale do Jaguaribe, veio para Fortaleza, de Fortaleza veio para São Paulo e agora está na Espanha. E agora ela está com tempo na Espanha, vai fazer o retorno de volta. Mas isso tem sempre problema da identidade com o povo, problema com a sua família, com aquela afetividade que a gente tem, que está na terra da gente, com os entes que a gente ama, né? Com os filhos, os parentes, os pais já estão mortos, mas já tem os irmãos, tem os amigos de infância, tem os primos, etc. Né? Então também entra uma questão afetiva. Mas entra outro fator também. O que é que vocês acham? Qual é outra coisa? Que faz que a gente vá, venha de lá, além de uma vida melhor, além de estudo, né? Que a gente tem que buscar, mas por que a gente estuda, né? Eu vejo hoje, na realidade, as pessoas às vezes quando está com determinado local, eles estudam como é lá. E antigamente não, eles iam mesmo sem saber o local onde eles iam ficar, e mesmo só porque Deus enviava eles. E quando chega lá a realidade que eles têm que se adaptar da forma que é. E hoje não, eu acho que as pessoas conseguem, eles têm que conhecer o local. Vai mais assim para vocês chegarem onde eu estou querendo chegar. Ela veio um dia desses aqui e ela disse que ainda está lá na Espanha porque ela quer aposentar lá na Espanha. Vocês sabem que lá na Espanha é o euro. Ela quer aposentar com o euro. Quando ela aposentar, ela vem embora. O que foi essa coisa aí? Foi a afetividade? Foi a terra? Foi Deus que mandou? O que é que vocês veem nessa situação que não é só dela? Hoje as pessoas vão para lá, vão para os Estados Unidos, quando a fé chega de mar e A questão é econômica. A questão é econômica. Mercenário. É? Olha, não diz? Entra vários fatores, ó. Econômico. Não, gente, mas olha. A sobrevivência. Né? O econômico, o que é o econômico hoje? É você viver bem. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar que um carro facilita a vida da gente no transporte. Outro nós viemos um bocado de mala nos ônibus. Tem gente que às vezes pede, dá um lugar, às vezes não vem, o outro demora, não sei. De carro hoje, daí de veio carona. Dentro de 10 minutos nós estávamos aqui. Quem é que não vai dizer que não facilita? Quem é que não vai me dizer, não veio me dizer no caso de uma mulher, ou até no homem que mora só, que uma máquina de lavar não facilita a gente? Né? Pô, vai lá. Então, se você colocar que a coisa da economia, quer dizer, arrumar a casa, né? Que economia é isso. Organizar a casa, arrumar a casa. Eu estudei economia um pouco. Economia é isso, gente. No início, a economia é uma atividade que eles não usavam o nome economia, né? Porque aqui é econômico que é o motivo. Eles não usavam economia. Se vocês virem, o homem estava lá só para defesa. Vocês viram aquele homem com arco? Depois viu o teto, a gente vai procurar aqueles homens com arco. O homem era da guerra. Se as mulheres mandassem no mundo, não tinha guerra. Porque desde algum tempo, o homem foi da guerra. Alguns estudos nas tribos aí, mais distantes, que não tem muito contato com quem é do trabalho e do suor, que rala, a coisa é a mulher. O homem é de flosor, até os índios hoje é assim. Outro dia um colega meu que trabalha com os índios, ele trouxe um vídeo para mim, porque eu não achei esse vídeo. Ele lá se balançando, eu disse, mas rapaz, eu conversando com o meu colega, assim, me diga aí como é essa história. Não, só. Eles pescam ali um bocado de peixe, passam uma 2 semanas, vão se deitar, cumprir, conversar. E quem é que vai tratar o peixe? E quem é que vai dividir? E quem é que vai dar as crianças, os idosos? É trabalho da mulher. Então, economia, não como dinheiro, mas essa atividade de organizar, de suprir, né? Quer dizer, pensa uma tribo, um bocado de povo, vamos assim, 12 tribos para dar de comer, gente. Não disseram que vão comer
cobre poeira? Quem é que se preocupa com isso? É a mulher. Né? Porque tem os filhos, tem os mais velhos, né? Então, esse desejo, essa ansiedade, essa preocupação, era tarefa da mulher, como ainda hoje é muito, né? Certo? Então, o fator econômico, ele também foi dominante. Nós temos o fator descendência, eu vou dizer, né? Vou botar aqui biológico, certo? Eu estou enumerando aqui vários fatores que nos movem, né? E, no caso, ele aqui, econômico, biológico, antropológico, geográfico e teológico, que é o nosso caso. Nós estamos preocupados mais com esse fator aqui, né? Eu estou dando esses aqui, porque esse aqui, ele gira também nisso, no nosso fazer humano. Deus não conversa com a gente, dizendo, ó, esse daqui é bonitinho, é santo, esse daqui é... Não, ele conversa no nosso chão, com a nossa realidade, com a nossa dificuldade pessoal, né? Vocês vão ver que Moisés tem uma hora que ele diz, mas Senhor, eu sou apegado, que hoje em dia não sabe se ele é gado mesmo, de não saber falar dele. Então Deus, ele fala com todo mundo dentro da nossa limitação, de homem e mulher, de nômade, seminômade, né? Agora a gente não vê na Bíblia Deus falando com os reis, a não ser os magos. Eu não conheço. E quando tem lá no período da monarquia, Deus não fala diretamente com o rei. Deus fala com o profeta. Mas com o povão rico, eu não vi. Se vocês acharem ninguém, está aqui, achei. Certo. Está vendo um DVD que saiu agora na Paulo? Era muito bom a gente ter. É sobre o Pentateuco. É uma coleção de 5 DVDs. Um sulista, professor, ele explica bem direitinho esses recortes que existem em várias situações da Bíblia. E, aliás, a gente sabe que foi dito aqui ontem, isso mesmo. Primeiro foi contada essa história. Depois de muitos anos, foi montado esse mosaico para a gente entender que a mesma passagem que tem aqui tem em outra situação, outra geração, para provar o valor da família, da descendência, da terra, mostrando esses trechos aí. E o autor que escreveu isso não tinha a intenção de mostrar o poder do faraó, mas o poder que o povo estava crescendo. Pois é isso que eu vi hoje, Mauri. E também a questão ali. Não é minha essa opinião, eu já vi em uma Bíblia. Essa questão do Abraão negar que era o esposo, porque era costume na época do povo caldeu, porque era assim, se o faraó gostou da Sara, no caso, ele poderia mandar matar Abraão e ficar com uma Sara, certo? Então, Abraão com medo, porque olha, agora eu vou pegar um pouquinho aqui, eu puxei para o lado biológico, mas vamos pegar. É para dizer, o termo teológico, que se Deus prometeu, ele não vai falhar. Essa promessa, ela não vai deixar de ser cumprida por causa do faraó aí da vida. Não vai deixar. Depois vocês vão ver um texto assim, terrível, que a gente pergunta por que está na Bíblia. Se você for olhar com olhos humanos, é que o pai vai sacrificar o próprio filho. Então, você se pergunta alguma coisa, mas é que, se foi prometido, até nos carros diz, Deus é fiel. Se foi prometido da minha parte, ou seja, da parte de Deus, a promessa não vai embora. Agora, se você cortar a aliança, que depois nós vamos ver aqui, se você quebrar a aliança com Deus, você tem liberdade para isso. Mas da parte de Deus, permanece firme. Né? Então, o fator econômico, vamos voltar um pouquinho aqui, o fator econômico deles andarem de lado para lado com as tendas, é também para fugir dessa questão econômica, onde os reis ficavam com tudo, como você falou ali, Faraó. Faraó era o todo-poderoso, ele tinha muita coisa. E o rei, ele podia ficar com tudo. Então, ele pedia um negócio por tributo. Por exemplo, se Abraão, ele tinha rebanhos, então os reis da cidade cobravam pelo rebanho inteiro.
exigia um tributo.